Bom dia a todos. Agora nós vamos falar acerca dos 4 principais motivos de endividamento do empresário. O foco aqui é fazer com que você evite o endividamento, ou se já estiver endividado, como muita gente já está, evitar o agravamento dessa crise na sua empresa. Tá ok? Para tanto, nós falaremos acerca de contratos e legislação. Uma análise bastante jurídica, esse é o foco de hoje, né? Nós temos diversas reclamações, nós percebemos no escritório, quando nós recebemos o cliente empresário, por exemplo, reclamações trabalhistas, dívidas bancárias, tributação, e aí tributação entenda-se os impostos, tá? Porque a gente divide, né? Impostos, taxas, contribuição, enfim. Vamos falar tributação. As cobranças das fazendas públicas, né? O ponto comercial, bastante importante para quem não tem um prédio próprio. Eu acho que a maioria das empresas não há um prédio próprio, né? São prédios alugados. E ao final também falaremos um pouquinho acerca de franquias, prestação de serviços, etc. A primeira coisa, trabalhista. Muitas empresas quebram com ações trabalhistas. Para a gente, às vezes é um pouco óbvio, mas para muitos empresários isso não é óbvio, mas a questão trabalhista é extremamente séria. Às vezes, o cara é bastante empreendedor, ele tem conhecimento, sabe ganhar dinheiro, abre uma empresa, vai se dando bem, maravilha. E ele vai expandindo o seu negócio. O que eu estou dizendo é prática, é vivência, é o que eu vejo dia a dia. Por não saber, às vezes, fazer uma folha de pagamento correta, não ter uma boa assessoria de contabilidade, por não saber fazer uma escala, não ter um RH, enfim. Por essas questões trabalhistas, ele vai, sem saber, gerando um passivo trabalhista. Nós percebemos aí empresas que estão crescendo e quando começa a sofrer ação trabalhista uma atrás da outra, vai vindo 5, 10 ações trabalhistas e de repente o passivo trabalhista é maior que o patrimônio do empresário. Gente, isto ocorre com frequência, basta dar uma pesquisada que você vai ver. A gente vê no dia a dia empresas quebrando em razão de dívida trabalhista. Que isso fique bem claro. Na ação trabalhista, você não tem só o valor destinado ao empregado, a que ele está pleiteando lá. Você tem despesas, você tem as custas processuais, os honorários do advogado, honorários periciais, quando é o caso, depósito recursal, multas, enfim, tem uma série de questões que vai gerar um passivo trabalhista se você não tomar cuidado. Resumindo, tenha um bom contador, uma boa assessoria jurídica trabalhista, saiba o que você está fazendo, verifique se não há brechas ali, verifique a sua escala de trabalho, horas extras, se tem adicional de periculosidade, insalubridade, tente verificar como você está trabalhando, porque o seu empregado tem até 2 anos para promover uma ação trabalhista contra você. E aí se você contrata, demite, já passaram lá 20 empregados na sua empresa, cuidado com as ações trabalhistas, ok? Eu vou deixar com vocês o texto, que é bem maior, aqui eu só vou dar uma passada, né? Mas esse texto ele vai aprofundar um pouco mais em cada questão. Só que eu não vou ficar aqui, não vou tomar muito tempo de vocês, porque nós temos outros temas e outras palestras, tá ok? Então, as dívidas bancárias. Muitos empresários entendem ser um bom negócio contrair empréstimos bancários. Tome cuidado também. A gente vê isso, eu vejo isso também no escritório. Empresários que foram lá no banco, conseguiram um empréstimo, 100 mil, 200 mil reais ou mais, enfim. E aí ele faz uma reforma ou ele monta a sua empresa, deixa tudo lindo, bonito, mas não consegue por qualquer razão, por milhares de razões, ele não consegue dar andamento, não consegue sucesso no seu negócio, no seu empreendimento. E a dívida bancária continua. Às vezes por ilusão, por empolgação, isso ocorre muito, de monte. A pessoa imagina que vai dar certo, e aí ela pensa, vou fazer, e mentaliza, idealiza. Tome cuidado.
capital é uma coisa, empréstimo não é capital. Depois você tem folha de pagamento, aluguel e mais o empréstimo bancário. E o empréstimo bancário, quem sabe de juros bancários, quem sabe um pouquinho, já ouviu dizer, ele pode acabar com a sua vida. Tá? É isso, a gente pode dizer isso. Tem gente que não se recupera mais em razão de dívidas bancárias. É muito sério, é uma coisa dura mesmo, mas é verdade. A gente vê gente falida, quebrada, desesperada, que acaba afetando outras áreas da vida, né? Familiar, conjugal, em razão de passivo bancário. Tome bastante cuidado. Tá? É uma bola, pode ser uma bola de neve. Primeiro, então, evite, diferencie. Capital é uma coisa, empréstimo bancário é outra. Saiba bem o que está fazendo. Tem gente que se dá bem, faz o empréstimo bancário, se dá bem, maravilha. Mas veja se não é exceção. As dívidas tributárias, bastante importante também. Cuidado com dívidas tributárias, com execução fiscal. Não pagou o tributo, ele vai ser inscrito em dívida ativa e você receberá uma execução fiscal com multa, com honorários advocatícios do procurador e mais os honorários advocatícios do seu advogado para te defender. Então, dívida tributária é muito séria, a execução ela é severa. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, é a execução fiscal. Pague as guias, faça de tudo, coloque como prioridade o pagamento de guias, o pagamento de tributos. E o ponto comercial. Muita gente nem sabe o que é ponto comercial. Às vezes você tem lá, vou te dar um exemplo rápido aqui. Você tem uma empresa lá, o cara fala, passe-se o ponto. Aí ele passa para você o ponto. Teoricamente o ponto. Ponto comercial entre aspas aqui. Muitas vezes não é um ponto comercial. E a pessoa vende como ponto comercial e o outro conta como ponto comercial, compra como ponto comercial, mas não existe o ponto comercial. Como assim? Vamos supor, o João está 2 anos naquele ponto, 2 anos naquele comércio lá, é alugado. Aí ele vende para você, teoricamente, o ponto comercial. Você vai lá, paga. Tudo bem. Aí o locador aceitou, você entrou. Daqui a 1 ano, o locador fala, saia do meu imóvel. Tá? Você fez um contrato de locação com ele, saia do meu imóvel. Você, não, mas eu tenho meu ponto comercial. Ele não é obrigado a te indenizar. Não existe ponto comercial. E um empresário bem orientado também não vai comprar de você porque ele sabe que não é ponto comercial. Você perdeu o dinheiro. Por quê? Porque você tem uma série de requisitos da ação renovatória, 5 anos de locação, ininterrupta. Isso está na lei do inquilinato, na parte comercial, de locação comercial. Uma coisa específica que nós não falaremos agora. Basta você saber que não é qualquer ponto que é um ponto comercial. Isso envolve questões de locação e eu sugiro que você faça uma consultoria jurídica antes dessa compra, tá ok? Geralmente as pessoas vêm atrás da gente depois que já foi feito e não tem muito o que se fazer mais. É aquela história de levar em vez de levar o doente para o médico, leva o defunto, né? E fala para o médico que se você for bom, você ressuscita. Não é possível. Muitas vezes só mesmo uma vacina, uma prevenção, um remédio, tá? Então, antes de comprar o ponto comercial ou comprar ou vender, eu recomendo que você tenha uma assessoria jurídica especializada, tá? De preferência advogado com conhecimento em direito empresarial e direito imobiliário, tá ok? Contratos diversos. O contrato de locação é um tipo de contrato, né? Um contrato diverso. Há diversos contratos, diversas relações no meio empresarial. Por exemplo, direito do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor você tem que saber, dependendo do seu ramo, você tem que conhecer. O contrato com os fornecedores, os contratos com os prestadores de serviços.